Isaías 40, 27 diz assim: Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o Eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele não se cansa e Ele não se fatiga? Não há esquadrinhação para o seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado e multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém e amém. Queridos irmãos, rapidinho, esse texto, ele fala de uma coisa muito bonita, de Deus compartilhando conosco elementos da sua própria natureza. Nós aprendemos, quando estudamos sobre Deus, à luz da Bíblia, que Deus tem os seus chamados atributos incomunicáveis. O que são os atributos incomunicáveis de Deus? São características de Deus que são só dele, né, Paulinho? Você conhece os atributos de Deus? São os atributos incomunicáveis porque são de Deus só. São chamados atributos naturais. Por exemplo, Deus é onipotente, só Ele é onipotente. Não é isso, Wagner? Só Deus é onipotente. Deus é onisciente, só Ele é onisciente. Deus é onipresente, só Deus é onipresente. Deus é autoexistente, né, Tosqui? Deus é autoexistente. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus não foi criado, Ele é incriado, Ele não tem origem, Ele é em si mesmo. Deus é impecável, ninguém é tão santo e puro quanto Deus. Isso tem a ver com atributos imanentes, atributos naturais, atributos incomunicáveis de Deus. Mas Deus também tem atributos comunicáveis, atributos divisíveis, atributos partilháveis, atributos que Ele imprime na sua criação. Do mesmo jeito que um pintor imprime-se numa pintura, numa gravura que ele expõe, do mesmo jeito que um artista plástico vai impor em sua obra criada os elementos da sua personalidade, os elementos do seu traçado pessoal, do mesmo jeito que um marceneiro, quando vai fazer uma obra de marcenaria, também imprime as suas prerrogativas, suas subjetividades. Da mesma forma, Deus também, Ele deu para a sua própria criação a oportunidade de ter as suas impressões, de ter a sua digital, de ter o seu toque, a sua aparência e ser semelhante a Deus. E Deus tem muitos atributos comunicáveis. Por exemplo, Ele tem a bondade e nós podemos também ser bons. Deus tem a justiça e nós podemos também ser justos. Deus tem fidelidade, nós podemos também ser fiéis. Deus tem amabilidade, nós podemos também ser amáveis. Deus tem a eternidade, nós podemos ser eternos. Mas aqui nesse texto fala que Deus, além de todos esses atributos comunicáveis que eu elenquei aqui de forma sucinta, Deus também tem um atributo que aparece aqui, que diz que Deus, Ele não se cansa, Deus, Ele não se fatiga, e não há esquadrinhação para o seu entendimento. Em outros textos fala que Deus não dorme, Deus não tosqueneja. Em outro texto diz que o Pai trabalha e trabalha até agora. Deus é incansável, Deus não descansa, Deus está dinâmico, agindo,
se movendo, trabalhando, realizando. Deus está movendo, Deus está cumprindo, Deus está executando, Deus está colocando as coisas em ordem, conduzindo. Deus, Ele é um ser incansável. E aí, esse texto fala que Deus, Ele pegou esta sua marca, Deus pega esta sua característica de ser incansável e de ter forças renovadas, e Deus coloca em nós, Deus imprime em nós, Deus coloca em nosso coração, na nossa mente e na nossa alma. E o versículo 29 diz: Deus dá, Ele dá daquilo que Ele tem, Ele dá daquilo que Ele é, Ele dá daquilo que tem a ver com a sua natureza. Deus dá vigor ao cansado, Ele multiplica forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens caem, se cansam, se fatigam, mas aqueles que bebem de Deus, que se alimentam de Deus, aqueles que recebem de Deus, recebem força, renovam as suas forças. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E o texto fala que não só recebe uma força de Deus capaz de nos fazer caminhar, mas também é uma força que faz com que a gente corra, e não só uma força que nos faça correr, mas uma força que nos faça voar. E subirão com asas, como se fossem águias. Aleluias, quem é que faz isso? É o Senhor. Talvez você entrou aqui essa manhã extenuado, cansado, exaurido, superado, vencido. Enquanto nós vamos adorando ao Senhor, Deus vai te dar forças. Enquanto nós vamos glorificar o nome dEle, Ele vai agir, aleluia, tirando de você toda a fatiga e dando para você robustez, fortalecimento, fortaleza. Você não vai sair daqui vencido e superado, não, você vai sair daqui cheio para a glória do Senhor. A nossa semana exige muito de nós, exige muito da nossa mente, exige muito do nosso coração, exige muito do nosso corpo, exige muito da nossa capacidade relacional, da nossa destreza de superar desafios. E quando a gente vem para a igreja, a gente vem para dar glória a Deus, a gente vem para ser instruído pelo Espírito, mas a gente vem também para ser fortalecido. Levante a sua mão, a força de Deus para você. O Senhor vai derramar a sua graça e o seu vigor sobre nós, em nome de Jesus. Se você tivesse o vigor de Hércules, você faria proezas. Se você tivesse o vigor de Sansão, você fazia coisas inigualáveis. Não é isso, Juca? Se você tivesse força de Golias, você realizaria obras. Mas você não tem a força desses réis mortais, você tem a força de Deus. Fala para o seu irmão: Deus vai te dar força. Deus te abençoe em nome de Jesus.